Trilhas da Democracia dá prosseguimento à série Genocídio em Gaza e Solidariedade ao Povo Palestino, que é uma parceria com a Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino, recebendo hoje Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor, eis o livro aí, eis a capa do livro, de A Luta contra o Terrorismo, os Estados Unidos e os Amigos Talibãs. Reginaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Trilhas da Democracia pela primeira vez. Obrigado pelo convite, Marco. Um prazer estar aqui com você e com a minha colega, a França. E Franci Rose Barbosa, que é antropóloga e professora do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, que é coautora, eis aí a capa, do livro Judaísmo, Cristianismo e Islã. Franci Rose, seja muito bem-vindo também, seja muito bem-vinda também, é um prazer recebê-la aqui no Trilhas da Democracia. Obrigada, Marcos, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, com meu colega Reginaldo Nasser, sempre um prazer. Bom, antes de começarmos o nosso diálogo, gostaria de exibir mais uma vez o link de acesso ao manifesto da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino, aqueles que concordarem, assinem e divulguem o manifesto. Vou deixar um tempo aí, enquanto eu formulo a primeira pergunta ao Reginaldo. Reginaldo, você escreveu um artigo para o Opera Mundi, em 27 de fevereiro, analisando criticamente as analogias realizadas entre os ataques da Al-Qaeda às Torres Gêmeas em Nova York, 11 de setembro de 2001, e os ataques do Hamas ao território de Israel em 7 de outubro de 2023, dizendo que dessa analogia teria surgido o discurso de que Estados Unidos e Israel seriam ambos vítimas do terrorismo e ato contínuo, deveriam seguir juntos. Eu pediria a você, Reginaldo, que destrinchasse essa operação discursiva do uso do terrorismo como pretexto para o cometimento do genocídio em Gaza, e aproveitaria, você usa um termo no teu artigo, que é urbicídio. Aproveitaria te pedindo também que, ao término da tua resposta, em algum momento da tua resposta, tu compartilhasse com a nossa audiência o significado desse termo urbicídio. Por favor, Reginaldo. Perfeito. É natural, é comum, é frequente entre líderes políticos, governantes, quando há um grande acontecimento, sempre procurar uma analogia, né, em algum momento histórico do passado, para reforçar alianças, para reforçar também inimizades, para delinear articulações, projetos para o futuro, né? Então, nesse sentido, quando os dois momentos, o pós-11 de setembro e o pós-dia 7 de outubro, há uma estreita sinergia entre Estados Unidos e Israel. Quer dizer, essa sinergia existe historicamente antes do 11 de setembro e muito além dessas duas questões. Mas esses momentos que o mundo inteiro está prestando atenção e as populações, né, atingidas, né, as mortes, no caso dos Estados Unidos, no caso de Israel, as mortes de civis, então se aproveita desse momento para fazer isso. Então, quando houve o atentado de 11 de setembro, ou quando aconteceram os atentados, né, no plural do 11 de setembro, o Israel imediatamente, era o Ariel Sharon, dizendo, olha, estamos com vocês. Além disso, nessa comunicação, que estamos com vocês,
o Ariel Sharon passava, por vezes, explícito ou implicitamente, para dizer também o seguinte: olha, nós passamos por isso. Estamos sofrendo os atentados terroristas do Hamas, 99, 2000 e tudo. E, no fundo, ele estava querendo dizer, está vendo como é que é? Por vezes vocês nos criticavam e tal. É assim, como que nós devemos estar. Então, portanto, o Ariel Sharon convergia e disse, tem um inimigo comum. Nós temos um inimigo comum. Esse inimigo comum, na terminologia deles, discordo profundamente disso, mas na terminologia deles, que é o terror islâmico. Então, o terror islâmico está no mundo inteiro, é global, e particularmente, no caso do Sharon na Palestina, e como ele é global, ele está atacando os outros países ocidentais no mundo inteiro. Pois bem, no pós-7 de outubro, vem, né, o discurso do Biden, de lideranças americanas, lembrando, olha, passamos por isso também, isso é trágico, isso é dramático, precisamos lutar contra esse mal, né, esse fenômeno. Que aí é interessante, não é a luta apenas contra o Hamas, é a luta contra o mal global, né? Porque a luta é global. Então, acabaram, né, convergindo, né, essas questões. Mas a questão, ela não é só discursiva, né? Ela é discursiva, claro, ela é imagética, ela induz a comportamentos, né? E estabelece parâmetros de ação. Um desses parâmetros de ação é desumanizar o oponente. O oponente não tem caráter humano, né? Ao mesmo tempo, isso que é interessante, que humaniza ao extremo, né, as suas vítimas. A gente vê, tem nome, tem história, a todo momento nós mandando. Mas palestinos, são 33 mil mortos. Não, quem são essas pessoas? Né? Qual a história dela? Então, nos dois casos, acontece isso. Mas, como eu estava dizendo, vai além do discurso, porque materialmente, quer dizer, os Estados Unidos financia Israel há muito tempo, bilhões e bilhões de dólares. Israel também foi adquirindo, ao longo dos anos, um modus operandi de atuar em relação aos palestinos. Não é só Hamas, há qualquer tipo de ação que venha dos palestinos, mesmo que não sejam ações armadas. Israel tem um background nisso e criou o que se chama tecnologia de segurança, é um complexo, não é só são armas, mas são também a forma de agir e tal, em situações urbanas, em centros urbanos, com alta densidade populacional, né, e um convívio comum. Então, não é arma especificamente de guerra clássica, né? A identificação digital, os checkpoints, né? Então, Israel se tornou um expert nisso. Tem livros de historiadores judeus mostrando como Israel se acreditou no mundo com isso. Por exemplo, um país com uma relação muito próxima com Israel, devido a isso, principalmente a Índia, que usa, né, no combate, mesma coisa, aos chamado terror islâmico, né, na Índia, lá na fronteira do Paquistão. Então, é uma exportação que Israel fez. E portanto, essa sinergia de procedimentos, de percepções de mundo, de motivações, de tipo de relacionamento com quem você elimina. Bom, isso no limite é o que alguns já chamavam lá atrás de homicídio. Isso foi um certo momento na nação de Israel, em 2002, né? Mais ou menos 2000, na verdade antes, onde Israel começou um tipo de prática que eles começaram a notar que vinha lá da Guerra da Bósnia, essa coisa do herbicídio.
Porque no urbicídio, você está destruindo pessoas e a vida urbana. Então, destrói casa, destrói hospital, destrói escola, deliberadamente. Claro, Israel e os outros dizem que é um efeito, né, colateral. Mas não, isso começou a se notar que é um modus operandi, um novo modelo, chamado de guerra urbana. Não está aqui, mas eu escrevi um artigo. Ou seja, Reginaldo, são destruídas vidas, ou seja, assassinatos, homicídios em massa, mas, para além disso, se destrói a própria estrutura da cidade, o que torna impossível, ou quase impossível, o retorno daqueles sobreviventes à vida naquela localidade. É isso? Isso, perfeito, porque ele elimina, ou dificulta muito, a possibilidade de reconstrução, né? que é o momento chave nos conflitos. Reconstruir, voltar à vida. Então, com isso, ele elimina. Então, não é só o que alguns dizem que o urbicídio, ele projeta o futuro também. Não é eliminação só do presente. E daí também a morte de crianças. Tudo. Então, tem um elemento muito claro. Mas aí também, Marco, a questão que, além de tudo que me chama a atenção, é que antes desse genocídio, agora, em Gaza, nós temos, para ficar no tema da pergunta, da comparação, né, do 11 de setembro e o 7 de outubro, das ações e das contra-ações. Ou seja, a chamada guerra global contra o terrorismo e a guerra de Israel, que se diz, né, contra o Hamas. Por quê? Porque em 20 anos da guerra global ao terrorismo, nós temos dados aí. E não, são dados que muita gente vê, de organizações internacionais norte-americanas. Uma delas sediada na Brown University, nos Estados Unidos, que faz o levantamento detalhado, sistemático dos custos de guerra, dos custos materiais e humanos. E eu que pesquiso isso há muito tempo, escrevi esse livro aí, uma parte dessa questão, porque eu abordo o Afeganistão, faltaria abordar o Iraque. A gente fica estarrecido porque a mídia internacional deu pouco, muito pouco, e aqui nada. E eu mesmo assusto com a cifra, mas é da Brown. 4,5 milhões de pessoas, 4.500.000 pessoas, foram mortas nesses 20 anos de guerra ao terror. Quer dizer, você tem um histórico, você tem um exemplo do que é isso. E as pessoas não... Os Estados Unidos é uma democracia, é o jargão. Então, essa experiência da guerra ao terror, né, quer dizer, você pode dizer que foi um sucesso para os Estados Unidos, porque destruiu os países tudo. Eu digo isso, às vezes a pessoa fala, os Estados Unidos fracassou de jeito nenhum, ele não queria destruir. Conseguiu o objetivo dele, que é esfacelar todos esses países. E o custo humano altíssimo, que também, no meio disso tudo, não foi só o herbicídio, que o Afeganistão, 85% do Afeganistão é rural. Aí tem outro estilo e tudo. Mas, ok, dentro disso tem muito herbicídio. Muito. Se pegar Bagdá, são as capitais que foram completamente destruídas. Os Estados Unidos passa ileso. Com tudo que a gente critica de Israel, etc., ainda nós estamos aqui colocando Israel, foi para a Suprema Corte, tudo. O que eu estou falando aqui poderia ser um outro momento. Os Estados Unidos passou ileso disso. Não tem absolutamente nada. Então, há uma convergência entre eles, sim, entre Israel e Estados Unidos, em absolutamente tudo. Não há nada diferente nisso daí. E essa dimensão dos Estados Unidos é global. A gente vai voltar a essa questão da relação Estados Unidos, a presença de Israel ou dos Estados Unidos nesse conflito.
quando da discussão sobre a inépcia da ONU para resolver conflitos dessa natureza. Mas eu gostaria de ouvir agora a Franci Rose. O título desse programa de hoje é Terrorismo como Pretexto e Silenciamentos ante o Massacre em Gaza. E você, Franci Rose, publicou um artigo no jornal da USP, da Universidade de São Paulo, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, falando do silenciamento do feminismo branco liberal. Feminismo, assim, as palavras de Carla Mustafa, que você cita no teu texto, o silenciamento desse feminismo diante das violências múltiplas, violências sofridas pelas mulheres, você usa o termo marrons, muçulmanas, palestinas. Eu queria que você explorasse essa tua crítica desse e de outros silenciamentos diante do sofrimento das mulheres e do povo palestino em geral, em particular na faixa de Gaza hoje. Por favor, Franci Rose. Obrigada, Marcos. Então, esse texto ele foi muito mobilizado pela angústia que eu venho sentindo, já não é de hoje, né, que eu critico isso. Na época do Talibã, né, o próprio Reginaldo está aqui para comprovar, muitas mulheres ditas feministas colocavam imagens, textos da Simone de Beauvoir, com imagens do que era o Afeganistão antes e pós-Talibã, e dizendo libertai as mulheres, tirem as burcas das mulheres, aquele mesmo discurso do 11 de setembro, né, da Laura Bush, dizendo que agora as mulheres no Afeganistão poderiam tirar suas burcas, que elas estavam livres e tudo mais. Então, isso é um debate que eu venho fazendo muito tempo com esse feminismo branco, porque a gente sabe que, historicamente, os 20 anos de intervenção, para dar o exemplo do Afeganistão, dos Estados Unidos, nem todas as mulheres tiraram suas burcas, né? Então, assim, e aí uma coisa que eu venho pautando sempre, o problema em si não é a vestimenta. Há outros problemas do epistemicídio feminino, e quando eu escrevi esse artigo, já tinha batido 9.000 mulheres assassinadas pelo Estado de Israel. Hoje, eu vendo um documento, nós já estamos em 10.000 mulheres assassinadas. Então, e eu não vi nenhum pronunciamento. Na época do Afeganistão, ainda havia as mulheres falando contra o Afeganistão, que era um país horroroso, e essa coisa, assim, o Afeganistão é um país horroroso e o Talibã é horroroso, mas os Estados Unidos é o bacaninha, é o liberal, é aquele que permite que as mulheres sejam como elas quiserem ser, e não é bem assim a história, né? Então, a gente começa a olhar muito claramente para esses movimentos, como é que esses movimentos são estruturados. Esse feminismo, sim, até que eu gosto sempre de falar da Carla Mustafa, porque a Carla Mustafa é de origem judaica, né, marroquina, e a gente dialoga, advogada, a gente dialoga muito, e uma vez a gente conversando sobre esse feminismo que dita regras como as mulheres têm que ser, ela soltou aquele feminismo, sim, né, que ele vem de cima para baixo, está ainda no mundo do engenho, né, no mundo escravocrata, então eu vou dizer para essas mulheres como elas devem ser. Então, isso é muito pautado. Então, você vai ver sempre uma movimentação quando acontece alguma coisa no Irã sobre o lenço, então nós vamos tirar o lenço, mas criticamente eu não vi essa força, essa fala, dizendo, olha, estão matando mulheres, né? Então, acho que isso chama a atenção. E foi positivo, pelo menos na USP, nós temos a Rede Não Cala, que é uma rede que foi fundada em 2015 para esse enfrentamento à violência de gênero, ao assédio e tudo mais, e eu mandei um e-mail para as minhas colegas, são mais de 200 docentes, eu falei, escuta, e aí, cadê o nosso feminismo aí em relação às mulheres da Palestina? E eu tive a grata surpresa que a rede fez uma moção de apoio às mulheres palestinas e à violência que as mulheres estão vivendo. Então, eu acho que isso ele é provocativo, né? E ele é provocativo e educativo no sentido de que todas as mulheres importam, né? O que a gente estava vendo em Gaza? A gente está vendo em Gaza. Primeiro, as mulheres correram para as farmácias enquanto elas ainda existiam
para tomar medicação para que não tivesse menstruação. Porque, obviamente, Gaza já tinha um problema com água, né, e com energia. Com a guerra isso piorou, quer dizer, como é que essas mulheres tomam banho, como é que elas têm cuidados de higiene? Nós estamos falando de uma mulher na guerra, nós não estamos falando de homem, nós estamos falando de mulheres que menstruam, que estão na fase de ter filhos, muitas parturientes, né, tendo seus filhos. Então, teve esse corre para tomar essas medicações. Depois, a gente acompanhou casos de mulheres que começaram a raspar o cabelo, porque elas não conseguiam, obviamente, lavar os seus cabelos e usam lenço, e aí você sabe que é muito difícil uma mulher que usa lenço ficar sem lenço na frente de homens, que seja da sua família. Então, você vai tendo um monte de violência que essas mulheres passam a ter neste período de guerra, e ainda estão tendo, e que esse feminismo não presta atenção. Então, assim, é muito bom a luta pela legalização do aborto, é muito bom a luta pela legalização dos direitos, contra o feminicídio, contra determinadas violências, mas quando a gente olha para essas mulheres palestinas, a gente animaliza. É como se fossem animais, é como se elas não tivessem os seus problemas para serem clamados por justiça, quer dizer, as mães que perderam os filhos, eu não vi notas, né, desse feminismo falando da maternagem, da maternidade, quer dizer, uma das imagens que mais me chocou neste período foi uma mãe que sai do hospital e ela gritava e chorava a morte dos filhos, dizendo: eu não alimentei os meus filhos, eu não consegui alimentar, meus filhos morreram, eu não alimentei. Quer dizer, se isso não toca as mulheres que são feministas, que lutam por direitos, que lutam por equidade de gênero, né, por melhores salários dentro da universidade, eu não sei o que toca mais. Então, a gente precisa, e aí esse movimento feminista liberal, e aí eu fui muito clara nisso, porque aí, a partir de então, eu comecei a prestar mais atenção em alguns movimentos de pessoas, de mulheres que começam a falar, umas começaram a me criticar, não é bem assim. Assim, é bem assim. Você precisa colocar explicitamente que você está falando da Palestina. Você precisa colocar explicitamente que existe um Estado matando essas mulheres, né? Franci, eu gostaria de ler um trecho desse teu artigo a que eu fiz referência, que trata da questão religiosa, né? E que, como você disse logo no início da tua resposta, os olhares são sempre lançados com os óculos ocidentais, né? Lançando um julgamento da opressão que as mulheres muçulmanas sofrem no tocante à religião, etc. Eu gostaria de ler um trecho, e abro aspas aqui, em que você diz o seguinte: não é sempre que a tradição religiosa impera de forma patriarcal. Muitas vezes é na religião, neste acolhimento difícil de explicar em palavras, que muitas mulheres encontram o seu conforto em horas em que a ajuda não chega, seja do Estado, seja de outros governos, seja de movimentos feministas que ousam não ouvir suficientemente o chamado, que a vida delas tem sentido e que isso perpassa o seu pertencimento religioso, fecha aspas. Franciose, qual a importância, nesse momento, da religião, do Islã, para as mulheres palestinas que se encontram em meio a um verdadeiro inferno do massacre praticado pelo Estado de Israel? Eu asseguro que ela é essencial. Eu acho que a segurança... eu converso com muitas palestinas, tive até numa banca agora de um jornalista palestino na segunda-feira, onde a esposa dele era o reflexo dessa resistência e dessa resistência religiosa. Acho que há uma discussão muito interessante dentro do Islã sobre a questão do martírio, o que é o martírio. E esse martírio, a discussão do martírio tem muito relação com aquilo que a religião fala, né? Então, assim, quando o muçulmano fala assim, se tornou um mártir, né, porque lutou por uma causa justa, porque foi morto de forma injusta, isso tem um peso muito grande na forma religiosa. E eu tenho certeza que a própria resistência dessas mulheres de perder os seus filhos é saber que os seus filhos são mártires e que os seus filhos entraram direto para o paraíso. Então, a religião aí é
este eixo de sustentação e de força. Não é possível, Marco, você perder a sua família inteira, você não tem comida, você não tem uma ajuda humanitária que chegue de forma honesta dentro da faixa de Gaza, principalmente agora. A gente viu que o Estado de Israel proibiu, né, o acesso à ajuda humanitária, que essas mulheres resistam tão bravamente, se não for um sentido muito religioso, espiritual, seja lá qual religião que elas tenham, porque ela pode ser cristã, pode ser muçulmana, embora a maioria sejam muçulmanos, embora muitos nem pratiquem a religião, mas certamente a religião é esse componente que explica muitas vezes essa força, né? Quando um muçulmano diz Allahu Akbar, ele está dizendo Deus é maior, e ele sabe, né? E ele sente, né? Mais do que saber, sente, né? Efetivamente, que a força está em Deus e que a resistência ali é uma resistência religiosa. Então, quando eu digo isso, é justamente pensando nos depoimentos que eu li, pensando nessas mulheres que eu tenho contato, e nessa resistência que é muito maior, né? É maior que não se explica. Não dá para explicar em palavras o que é o fenômeno religioso de uma mulher palestina que perdeu 4 filhos, perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu o irmão, e que está sangrando ali nessa guerra, né? E que talvez sobrou muito pouco para ela. Então, este pouco que sobra é essa fé que ela tem em Deus. Então, a gente viu, eu estava vendo o caso de uma moça que durante esses 6 meses decorou o Corão inteiro, né? E ela diz numa fala que esse foi o alimento dela. Às vezes ela não tinha o que comer, o que beber, ela ia para o Alcorão e se alimentava das palavras de Deus. Então, isso a gente não pode desconsiderar dessa resistência palestina, porque são quase 80 anos, né? Quase 8 décadas de luta. Então, essa luta ela está atrelada ali a essa força da resistência. Embora, e eu quero chamar a atenção, e eu acho que é muito importante deixar isso claro, que não se trata de uma guerra religiosa, nunca foi sobre religião. O que eu estou falando aqui, e aí mobilizada pela pergunta do Marco, é justamente como essas pessoas podem resistir. E aí, o que eu estou dizendo é essa resistência via religião, porque é o conhecimento delas e é o conhecimento deles. Mas nos 2 programas anteriores, Franci Rose, nós fizemos questão de dizer, de afirmar, reafirmar que trata-se, na verdade, de uma guerra de colonização. Exatamente. É importante que as pessoas que estejam nos assistindo saibam disso e falem sobre isso, porque fica num discurso muito fácil dizendo que é uma guerra entre judeus e muçulmanos e não tem nada a ver, mesmo porque antes da própria colonização, se a gente for olhar historicamente, os povos do livro, né, que a gente, por isso que eu até falei do livro aí, que eu pedi para você mencionar, o cristianismo, o judaísmo, o islã, em Jerusalém, eram grupos que se relacionavam, né? Então, se você pegar na Síria a mesma coisa, se você pegar no Líbano a mesma coisa, se você pegar referências históricas, você vai ver que no Eid, por exemplo, a festa islâmica muçulmana, você tinha cristãos, você tinha judeus, e vice-versa. Então, aquela convivência boa sempre existiu. Então, a gente tem que colocar esse processo de colonização desse grupo muito forte, né? Franci Rose, mais à frente eu vou te perguntar sobre um outro silenciamento, mas agora eu gostaria de ouvir o Reginaldo de novo. Reginaldo, há tempos você critica a inépcia da ONU, né? O teatro em que se transformou as reuniões, as assembleias gerais da ONU e as reuniões do Conselho de Segurança. Eu gostaria de te perguntar agora, por um lado, sobre o silenciamento dos Estados nacionais diante daquilo que ocorre, a tomada de posição de alguns Estados nacionais em relação ao conflito, mas o silenciamento de outros Estados diante dos massacres cometidos, mas especialmente sobre a incapacidade da ONU de dar respostas efetivas. Você citou aqui a guerra da Bósnia na primeira resposta, e eu situaria como um marco, né, essa incapacidade da ONU de dar respostas efetivas aos massacres cometidos
nos últimos 30 e 35 anos no mundo, e eu tenho como marco inicial o que foi feito em Sarajevo na primeira metade dos anos 90. Né? Eu gostaria que você abordasse agora essa incapacidade da ONU, né? De lidar com massacres e, no caso em questão, lidar não, né? Intervir no sentido de solucionar, interromper o massacre cometido contra os palestinos em Gaza. Qual é o fim, e aí fim, finalidade, telos, né? Qual é o fim do teatro da ONU diante de um mundo cada vez mais bélico? Por favor, Reginaldo. Vou começar justamente pelo fim. Pelo fim, não objetivo. Olha, eu acho que desde o início, não é de agora, não é há tempo, a própria criação da ONU, a estrutura da ONU, e mais do que a incapacidade. Isso é decorrente da própria organização. Ela foi feita para colocar um verniz, né? Dar uma ideia geral, né? Criar um engodo, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, que a guerra era um fenômeno do passado, que o mundo agora, né, pós-45, ia ser estruturado em torno de uma organização internacional multilateral, tinha um Conselho de Segurança, tinha a Assembleia Geral, tinha suas agências. Portanto, nós podíamos ficar tranquilos que ia ser um mundo de paz. Essa ideia já tinha vindo antes, com a Liga das Nações, e depois veio a Segunda Guerra Mundial. Então, em primeiro lugar, é bom que se diga, eu acho que para o público em geral, eu vejo muito equívoco nisso, de analistas também, não sei se o equívoco é proposital ou não. A ONU é uma organização internacional, entre nações, ela não é supranacional. Então, quando fala, a ONU faz. Então, tem um autor de relações internacionais, construtivista, o Alexander Wendt, ele fazia algumas colocações nesse sentido, eu faço para a ONU. Quer dizer, a ONU é aquilo. Eu poderia falar que os estados queiram que ela seja, mas eu diria aquilo que as grandes potências queiram que ela seja. Então, você vai... claro, vou fazer a distinção aqui entre as medidas de força, que é o que nós estamos tratando, o force, que ela pode ter de sanção, daquelas outras, como eu disse, a Acnur, tem uma série de agências importantíssimas e acho absolutamente que elas devem funcionar, devem existir e têm funções importantes. Eu estou falando desse aspecto. Né? Então, é o que as grandes potências querem que ela seja. Então, quando houve, toda a história da ONU, alguma medida de força, é em decorrência de um consenso de grande potência. Ou, no mínimo, uma abstenção, como aconteceu a guerra na Líbia, o ataque à Líbia, a intervenção na Líbia. A Rússia e a China se abstiveram. Ou quando algum desses não está presente no Conselho, ou não vota. Fora isso, você conta aqui no dedo. Isso é uma coisa. A outra é que poderia, né, aventar uma grande possibilidade, que é interessante. Eu vou dizer o seguinte, Marco, até hoje eu não vi. Eu tenho várias críticas a isso, mas, enfim, seria uma saída. Uma força de paz, constitui uma força de paz para a região da Palestina. Nunca ninguém fez isso. Não é que foi vetado. Nunca ninguém. E por isso, quando o Brasil estava lá na presidência, eu achava que até simbolicamente, ia ser vetado, levantasse isso. Seria sensacional, porque ninguém levanta. Levanta para o Haiti, levanta para tudo quanto é lugar do mundo e a gente vai lá. Mas por quê? Porque tem Israel. E aí o caso de Israel não é só os Estados Unidos. Vou voltar a isso aí. Então, uma primeira questão é essa. A outra que começa a colocar é assim, precisa democratizar
a gente ouve muito, o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil precisa estar presente, né? E também se critica o veto. Há o veto e tal. Olha, não sei se as pessoas perceberam que a última que foi votada não teve veto. Foi aprovada a resolução com abstenção dos Estados Unidos. E qual a consequência disso? Nada. Então, não é aprovar em Conselho de Segurança. Isso é uma... A questão é posterior. Quem está disposto a implementar uma medida e enviar força? Aí que eu quero ver. Aí são os Estados. A ONU não tem força. Quem tem que enviar são os Estados. Os Estados vão enviar força militar, se for aprovado, para a região da Palestina? Então, o senhor tem uma frase pouco citada que eu adoro. Quem quer os fins, quer os meios. Se eu quero fazer cessar fogo, não é com declaração, não é com boa vontade, é obrigar a cessar fogo. Você pode ter medidas de força ou medidas econômicas coercitivas de obrigar, mas também a ONU vai fazer isso. Então, fica esse teatrinho, essa brincadeira, e a mídia, até mídia, vamos dizer, progressista, o autoconhecimento ou não, fica iludindo as pessoas. Agora vai ter votação não, todo mundo fica agitado, vai ter coisa. Não é nada, é outro mundo. O Ted Roosevelt, que era um bronco, presidente dos Estados Unidos, estilo do Trump, ele tem a frase famosa, fale manso e desça o cacete. Eu diria que hoje, boa parte dos países do mundo estão com o inverso disso. Fala duro e suaviza a nação. Porque vão lá, fala duro contra Israel, critica, como Lula, tal, genocídio, ok. E aí, o que se faz? Nada. Absolutamente nada. Então, ou seja, os estados que quiserem, eles podem tomar atitude. A Turquia tomou recentemente. Ainda está meio distante. E restringir alguns produtos de exportação para Israel. Mas é muito pontual. Porque, veja só, Marcos, não foi nem dos Estados Unidos. Se alguns países, principalmente os governos árabes, as monarquias do Golfo, e os países do mundo, resolverem amanhã sancionar Israel economicamente, pode saber que tem cessar-fogo. E aí, ninguém atinge a economia, o cerne da economia. Então, claro, para ter os Estados Unidos que fornecem as armas, sem dúvida nenhuma, mas isso vamos tirar de possibilidade, que não vai parar. O Biden dá a declaração também e continua mandando armas. Então, esse está excluído. Então, a sanção econômica, que é o que foi feito com o apartheid, contra o apartheid da África do Sul. E como é que você faz isso? Pressão da população, não tem outro jeito. As populações dos respectivos países, que tem pressionado. Isso que é interessante. Eu vou ficar no Ocidente. As mobilizações dos Estados Unidos são gigantescas, Inglaterra, etc. Só que isso não está chegando nos decisores. Aí é que está. Os decisores estão... Eu estou falando do campo progressista. O governo trabalhista inglês apoia Israel, mas o eleitor, vamos dizer, da esquerda não apoia. O eleitor dos Estados Unidos pulando fora. Então, acho que a médio e longo prazo pode ser que isso venha alguma ação, mas até o momento não tem. Então, não há. Você vê o caso do Irã. O que tem a ver com a ONU? Nada. Absolutamente. Eles vão resolver e a dissuasão que vier e as negociações, tudo fora da ONU. O que houve no único momento que interrompeu, né, foi temporário, a suspensão dos ataques de Israel, o que foi? Uma negociação com o Catar, não tem nada a ver com a ONU, absolutamente. Ou seja, Reginaldo, eu ia te perguntar exatamente sobre a entrada nesse cenário do Irã. É um exemplo claro, você já respondeu, né? É um exemplo claro de como as soluções para os conflitos se dão através, na verdade, de negociações bilaterais entre estados, no máximo, entre grupos regionais,
sem a participação da ONU, né? Ou eu estou enganado? Sem nenhuma organização, da ONU e qualquer outra organização internacional. Ou seja, tem o Irving Goffman, pouco falado hoje em dia, o sociólogo americano, tendência marxista, ele tinha análise do front stage, né, o que está na frente, o palco, e o que está no backstage. Então, a gente não pode ficar preso muito ao front stage. É difícil captar o backstage, mas a gente tem que ir atrás. Fala isso para os alunos. O backstage é que é importante aí. E na política internacional é difícil essas coisas aparecerem. Mas certamente não é na ONU. Isso é certo. A ONU é o típico do front stage que não passa nada. Agora, você vai dizer, não passa nada, não acontece nada, então por que é que ela existe? Não, ela tem uma função, que eu falei. É enganar, ludibriar, é achar que nós estamos discutindo direito internacional, né? As pessoas acreditarem que ter um voto é importante, né? E eu vejo gente, conheço, as pessoas que estão aqui, defendem a Palestina, falam, lá, votou a favor da Palestina, puto, muito interessante. A Corte Internacional de Justiça, o parecer, não a decisão final, que ainda não saiu, mas o parecer, né, que ela deu, né, a resposta, é duríssima contra Israel. Cita os governantes israelenses incitando ao genocídio, demonstrado, provado. Pede, né, a palavra é essa, pede a Israel que interrompa as ações, etc. O que aconteceu? Israel aumentou. Aumentou as ações. E o que acontece? Nada. É isso. Então, voltando lá, quer dizer, como é que foi criado Israel? Pela ONU. Você vai dizer, pela ONU. Sim, pelas grandes potências. Começou com a partilha. O primeiro a reconhecer Israel foi a União Soviética. Então, a criação do Estado de Israel, claro que tem as questões ali locais, de Israel, dos palestinos, ok. Mas foi porque teve grande potência. Senão, não teria reconhecimento. Né? Então, é esse jogo. Então, se é esse jogo, que eu, só para concluir, e muito médio e longo prazo, mas que vai tendo alguma mudança, porque política internacional eu falo que é igual um transatlântico. Você muda um pouquinho, vai dar uma diferença, mas lá na frente. E o que muda? A disputa de grande potência na região. China e a Rússia estão entrando no Oriente Médio. Essa é a questão. Não estou discutindo regime político de Rússia, de China, não tem nada a ver com regime político. Estou falando de geopolítica. Começa a ter disputa. Na disputa, os atores vão encostando em um ou outro. E só para finalizar. E a questão palestina está fora. Nenhum Estado, nenhuma grande potência defende a questão palestina com unhas e dentes. Nem durante a Guerra Fria, a União Soviética fez isso. A União Soviética foi com o Egito e a Síria até a Guerra de 73. Não foi mais. A Guerra do Líbano foi uma carnificina. E que a União Soviética fez? Nada. Então, ela saiu fora, mesmo na Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, qual a grande potência que defende a Palestina? Ninguém. Qual o grande Estado no Oriente Médio defende a Palestina? Tinha um Saddam Hussein, o Iraque, só, mas nenhum. Né? Então, é essa a situação. Então, a gente tem que acreditar nos movimentos transnacionais em pressionar seus respectivos governos. Não tem outra saída. Franci Rose, a gente está chegando no último quarto do programa e eu gostaria de te perguntar sobre algo que você diz num outro artigo publicado no Jornal da USP, de dezembro do ano passado, ou seja, logo após o início dos ataques de Israel contra a faixa de Gaza, em que você defende a necessidade, abro aspas, da construção de uma pedagogia sobre a Palestina e seus processos engendrados por violências externas, a fim de mudar a realidade e a produção de conhecimento que promove cotidianamente o epistemicídio dos palestinos, seja na história, seja nos livros didáticos, programas televisivos, etc. Franci Rose, quais seriam os princípios norteadores dessa pedagogia sobre a Palestina?
Então, Marco, essa proposição, né, eu já venho pensando já há muito tempo, e esse ano se confirmou, né? As pessoas não sabem nada sobre a Palestina. Nós estamos aqui conversando, estou conversando com um grande especialista que é o Reginaldo Nassi, a gente está na nossa bolha. Mas eu perguntei, eu fiz o teste, eu sou docente da USP há 14 anos, né? E leciono há mais de 20 anos, quase 30 anos. Perguntei para os meus alunos do primeiro ano de Psicologia e Pedagogia da Universidade de São Paulo, que é uma das maiores universidades da América Latina, o que era a Nakba. Apenas uma aluna da Pedagogia, que é do noturno, veio conversar comigo no final da aula para me dizer que ela sabia o que era a Nakba e me falou o que era a Nakba. Nenhum aluno sabia me definir Nakba. Então, isso eu já estou há muito tempo que eu venho vendo as pessoas comentarem, e aí cria-se todos os... são os terroristas palestinos. Mas se você perguntar onde fica a Palestina, não sabe onde fica. Quem são os palestinos também não sabe definir quem são os palestinos, mas sabe que eles são os terroristas. Então, isso eu tenho visto em várias classes sociais, né? Em vários grupos que a gente vai conversar, que a gente vai falar, em rodas de conversa. Você percebe uma desinformação que está na mídia. O próprio segundo relatório que a gente fez sobre islamofobia, a comunidade responde, dá desinformação, a maneira como fala sobre os palestinos, né? A gente viu na mídia hegemônica, não teve um palestino se pronunciando ou alguma instituição pró-palestina se pronunciando. Você só tinha pesquisadores muito envolvidos com o sionismo falando. Então, se a gente começar a investir em livros didáticos, livros infantis, em histórias infantis, em realmente criar formas de divulgação científica, que seja lá da pré-escola, né? Eu tenho conversado isso muito com meu filho, que é roteirista, né? Criar formas de divulgar a causa palestina desde a primeira infância, você vai ter a diminuição desse gap, que é a mesma coisa que a gente percebia e que eu percebi quando se tratava, por exemplo, da Revolta dos Malês. Se você pega o livro de história, né, no livro de história você vai encontrar um parágrafo sobre o que é a Revolta dos Malês em Salvador, 1835. A Palestina, ela praticamente não aparece nos livros, né? Então, assim, a referência a ela é extremamente importante. Como é que a gente vence o desconhecimento? Como é que eu tenho que explicar o óbvio para um colega meu de USP, que tem uma dificuldade, por exemplo, de assinar uma moção pró-Palestina, pró-Gaza? Eu tenho que explicar o óbvio para um docente, imagine para um aluno de graduação. Então, eu acho que há um epistemicídio sobre a história da Palestina, há um epistemicídio do saber, há um epistemicídio, né, da vida palestina. Então, essa pedagogia, na verdade, a pedagogia da Nakba, você não se fala, por exemplo, sobre uma pedagogia do Holocausto, se não há um investimento sobre o que foi o Holocausto, que é uma tragédia humana, né? A gente precisa também investir numa pedagogia que se fale do sofrimento do palestino e sobre a causa palestina, sobre a história da Palestina. Então, quando eu vou falar, por exemplo, da história palestina, do que era a Palestina antes, do que era a Palestina histórica, o que é a Palestina agora, o que foi o Tratado de Oslo, que nunca foi cumprido absolutamente nada, o que foi a Guerra de 67, a Guerra de 6 Dias, o que foi a Nakba, essas pessoas elas não têm a menor noção. Outro dia eu pus aquele infográfico que vai mostrando como a Terra vai diminuindo. Uma pessoa no Twitter falou assim, está mentindo, porque isso não existe. Porque existe um saber hegemônico também que está sendo divulgado. Existe o saber colonizador que está sendo divulgado, que está sendo ensinado. Então, eu acho que é um desafio para todos nós, né, que produzimos conhecimento, incentivar, principalmente esses jovens, a buscar conhecimento, a formar, escrever. Eu tenho uma aluna que fez uma tese de doutorado sobre os livros didáticos de história de fundações adventistas, como é que eles construíam a imagem de árabes e de muçulmanos. E é interessante a problematização que ela traz. Não se encontrou nenhum erro absurdo, mas a imagem ela é uma construção que vai sendo produzida e vai sendo trocada. Como nossos livros de história, como é que os nossos livros de história construíam, por exemplo, a imagem dos indígenas e dos negros no Brasil? Né? Os negros eram os indolentes, os indígenas eram os preguiçosos. Essa é a imagem que nós consumimos quando a gente estava na escola.
Então, eu acho que é importante a gente também incentivar leituras que falem deste povo, que falem dessas violências todas e que traga a cultura. A gente teve outro dia um debate grande falando sobre comida, né? E aí, determinado grupo dizendo, não, o falafel é nosso. Desde quando o falafel é seu, companheiro? Então, a gente precisa produzir conhecimento para dizer de onde que vem o falafel, de onde que vem essas comidas. Então, eu acho que você, né, de repente, lá o acarajé vira comida palestina. Então, eu acho que isso a gente precisa levar a sério. Eu acredito na produção do conhecimento. Algumas pessoas, elas estão empenhadas em outra coisa, né? Nós estamos empenhados em produzir conhecimento e trazer as fontes, trazer as referências bibliográficas, né? Colocar as pessoas nesse mundo. Não dá para ouvir, como eu ouvi essa semana, li, esse povo do Oriente Médio só faz guerra. Então, sabe, o dado que o professor Reginaldo traz aí, de quanto matou os Estados Unidos, eu nunca vi essas pessoas dizer, olha, os Estados Unidos só matam pessoas. Quem explodiu Nagasaki e Hiroshima? Foi esse povo do Oriente Médio. Então, assim, eu acho que há muita desinformação. Então, se a gente construir essa pedagogia da Nakba, essa pedagogia palestina, eu acho que vai contribuir muito para os próximos. Eu vou entrar em sala de aula daqui a alguns anos, né? Espero que antes de me aposentar, que não está tão longe assim. Eu falei assim, alguém aqui sabe o que é Nakba? Alguém sabe? E esse aluno que está entrando na universidade saiba me responder. Ou que pelo menos saiba a origem do falafel, né? Marco, eu não sei se você vai colocar, eu queria comentar um pouco. Por favor. Fique à vontade. Rapidamente. Não, eu admiro muito o otimismo e o iluminismo da França. Eu acho que a minha idade, 35 anos, dando aula, e antes disso também militando palestino, eu perdi já a paciência. Acho importante, claro, estou dando aula, estou aqui para isso. É o que a França falou e que é fundamental. Mas tem um outro aspecto, porque, claro, são vários os grupos que a gente pode atingir ou não. A composição da sociedade. Porque vai ter, inevitavelmente, grupos que podem saber tudo da Palestina, mas não vai apoiar a luta da Palestina. O colega aí da França, que ela cita, e tem outros, ele sabe perfeitamente. Então, não é falta de conhecimento, é outra coisa. Aí a relação de poder. Então, qual é o custo de apoiar a Palestina e qual é o custo de apoiar Israel? O custo de apoiar Israel é mínimo, pelo contrário, é muita vantagem. Econômica, tudo. É super vantajoso. Palestina, não. Então, você tem, fora da questão aí do conhecimento, você tem os mecanismos de poder disso. Isso é um plano. O outro, aí sim, eu acho que influenciar é mais curto prazo. Nós, processo de médio e longo prazo, logo eu não vou estar entre aqui, então isso é nem para os meus netos. Mas influenciar quem decide. Aí é que é a questão. O Lula sabe. Estou pegando o Lula. Agora, por quê? Quando o Lula fez aquele discurso, que eu aplaudi bastante, todos nós aí que apoiamos, no dia seguinte, quem que foi no Congresso falar contra o Lula? O líder do governo do PT, o Jacques Wagner. Não foi o Eduardo Bolsonaro, não foi o Jair Bolsonaro, foi o Jacques Wagner. Por quê? Porque tem um setor. Eu não vou falar dentro do governo, claro, dentro do governo, que é uma composição para ter muito. Dentro do PT, tem um grupo fortíssimo que apoia Israel. Então, ou seja, a gente, então, com essas pessoas, eu não vou esclarecer o Jacques Wagner. Esclarecer o quê? Está tudo sabendo. Ele sabe de tudo, né? Entendeu? Então, a gente precisa fazer pressão, é o que a gente faz, e outras questões para influenciar. Então, tem coisas imediatas. E essas coisas imediatas têm que bater na porta de pressão política forte.
porque senão não vai fazendo essa pressão, não acontece. O tanto de gente está sendo preso na Alemanha e nos Estados Unidos. Judeu protestando e preso. Né? Então é difícil. Essa coisa aqui da rede, né, que a gente está fazendo, que é importante tudo. Quantos colegas aí que a gente sabe que tem poder de influência não assinaram? Não sei se apoia Israel, se não gosta de entrar em confusão, o Oriente Médio é meio complicado, mas o fato é que não assinou. Isso a propósito, aparece aí de novo o link para quem quiser ler, assinar, divulgar, caso concorde com os termos do manifesto da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Reginaldo, você quer concluir? Não, falei muito. Não, por exemplo, essa luta aí da França, as mulheres brancas, feministas, elas não conhecem essa questão palestina? Claro que conhece, gente. Óbvio que ela conhece. Não adianta explicar. É outra coisa, é a posição ideológica. Então, ou seja, é uma luta ideológica. É uma luta de ideologia. É uma luta de projeto político. Não tem árabe que é contra? E muito contra a questão palestina? Claro que tem. Mas eu olho isso pelo extrato social, pelos interesses. Veja agora, o governo da Jordânia interceptou o míssil do Irã. O governo da Jordânia fez um dos maiores massacres na história contra a Palestina. Quem matou a Palestina em Sabra e Shatila, quem apertou o gatilho é libanês. Quem cercou foi Israel. Então, a gente tem que ter claro isso, é uma luta ideológica. E a questão palestina. E, portanto, ela... E ao mesmo tempo, tem muito, muito mais aliado não árabe aqui no Brasil do que árabe. A chamada comunidade árabe tem o quê? 4,5 milhões aqui em São Paulo? Sei lá, no Brasil, 5 milhões? Tá, o quê? Cadê esse pessoal? Claro que não tem nada a ver com árabe. É outra variável. Entendeu? A gente precisa entender isso. Essas manifestações que a gente vai na Paulista, a França vai sempre, nós estamos lá. Você olha do lado, cadê os árabes? Não tem. Eu estou dizendo isso que eu concordo, que não é a questão de árabe, eu só estou constatando, porque é outra questão, a questão política e ideológica. E eles são pessoas progressistas, pessoas de esquerda que apoiam a luta palestina. Então, é uma luta dessa, quer dizer, tem projetos políticos diferentes. E quem é contra o colonialismo está contra Israel, ponto final. Esse é o ponto da esquerda. Aí chega. A gente chegou aqui no nosso teto. Eu gostaria de agradecer a participação hoje do professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, professor Reginaldo Nasser, que lançou há 2 anos, não é, Reginaldo? O livro A Luta contra o Terrorismo. Isso, quando fez 20 anos. Os Estados Unidos e os amigos talibãs. E a professora Franci Rose Barbosa, antropóloga, professora do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, que é coautora do livro Judaísmo, Cristianismo e Islã. Muito obrigado, Franci Rose. Muito obrigado, Reginaldo. O Trilhas da Democracia fica por aqui e retorna na próxima semana com o último programa da série, recebendo Bárbara Caramuru, que é professora de Antropologia da Universidade Federal do Paraná, e Alberto Randfas, que é professor de Economia da Universidade de São Paulo. Até lá!